Oi. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse sábado. Eu já tive esse privilégio, essa alegria de poder estar com vocês alguns meses atrás, no ano passado, no mês de agosto. E é bom poder retornar durante essa semana com vocês aqui. Que Deus continue abençoando grandemente. A gente começa essa semana com uma expectativa muito grande de que a gente possa se conectar com o nosso Salvador, conectar com Jesus. Por isso eu quero desafiar você a viver essa semana de forma muito especial. Eu quero desafiar você a verdadeiramente nesse dia você orar a Deus e falar: Senhor, eu quero viver uma experiência incrível com o Senhor durante essa semana. Então o convite é para que a gente juntos, durante esses dias, a gente possa trilhar uma jornada através da palavra de Deus e a gente possa se encantar com o Messias, mas acima de tudo que a gente possa permitir uma caminhada com esse Cristo que transforma e muda a nossa história para melhor. Que Deus abençoe muito. Meu nome é Gilson, mais uma vez. Eu não vou apresentar novamente de onde eu vim, mas talvez para alguns que não me conhecem, talvez para você que está assistindo pela internet, eu nasci no arquipélago de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que faz parte do continente africano. E eu pedi para colocar essa imagem na tela, porque nós estamos nesse período do mês de julho, final de julho, nós teremos uma missão que estará acontecendo lá no arquipélago de Cabo Verde, com os jovens aqui da nossa Associação Sul Paranaense. A gente vai estar lá durante 15 dias, vivenciando uma experiência de missão, fazendo evangelismo. A gente vai construir também lá uma sala para departamento infantil, numa das igrejas. Essa missão vai acontecer numa ilha, que é uma ilha chamada Ilha do Fogo, por causa de um vulcão. E também nessa ilha, na nossa missão vai estar acontecendo um camporê de desbravadores e nós vamos estar ajudando. Então nós já temos uma equipe que estará conosco, mas a gente tem vaga. Se você quiser embarcar nessa missão com a gente, você pode me procurar. Quem sabe você pode estar lá juntamente com a gente. A gente precisa de galera, de pessoas talvez na área principalmente, né, mas todas as áreas são bem-vindos, né, mas pessoas também na área de comunicação ou pessoas na área de saúde serão muito importantes para alguns projetos que a gente vai estar desenvolvendo ali em Cabo Verde. A semana tem como tema Messias. Esse é o tema principal da Bíblia. O personagem principal da Bíblia é Jesus. E eu quero convidar você então para que durante essa semana a gente possa explorar um pouquinho esse tema. Mas eu queria contar para vocês uma pequena experiência antes de a gente ir para o texto bíblico, que foi a experiência da minha vinda para o Brasil. Eu vim para o Brasil em 2007. Na última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês, eu vim para o Brasil para ser um biólogo marinho. Então eu vim estudar aqui com 18 anos. Quando eu completei 17 anos, eu terminei o ensino médio. E aí eu lembro que na época, assim como atualmente, minha mãe morava nos Estados Unidos. E eu liguei para minha mãe, eu falei: mãe, eu vou fazer meu curso. E em Cabo Verde é um pouquinho diferente, a gente tem uma diáspora muito grande. Então muitas vezes a gente sai para fora do país para fazer graduação. O que é o vestibular para um brasileiro, um jovem brasileiro, um adolescente brasileiro, a preparação para o vestibular. Para o jovem cabo-verdiano muitas vezes significa a preparação para você morar em outro país, em um outro lugar. E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe, eu falei: mãe, eu vou fazer o meu curso, eu já sei o que eu vou fazer, e eu já escolhi o lugar onde eu vou fazer o meu curso. E eu vou fazer meu curso lá no Brasil. Eu queria ser um biólogo marinho e para mim fazia muito sentido ser um biólogo no país da biodiversidade. E aí minha mãe falou assim: mas meu filho, a gente não conhece ninguém lá no Brasil, a gente não tem contato com ninguém, você vai lá para o Brasil sozinho, como é que vai ser? Eu falei: então, mãe, para mim o Brasil vai ser legal, vai ser o melhor lugar, eu acho que dá para a gente resolver essa situação. E a gente conversou, não finalizou a conversa em si, mas eu fiz todo o meu processo seletivo para vir estudar aqui no Brasil, num programa. E aí eu fui admitido para estudar na Universidade Federal de Pernambuco. Ia começar meu curso em 2007, início de 2007. E aí tudo certo, tudo pronto. Em janeiro de 2007 eu volto a falar com minha mãe. Eu falei: mãe, olha, eu já fui admitido na universidade,
já recebi o visto para estudar lá no Brasil. Eu só preciso de dinheiro para comprar a passagem. E aí minha mãe falou, meu filho, ainda essa história é o Brasil e tal, a gente tem outras opções, você não quer? Eu falei, não mãe, vai ser lá no Brasil. E ela falou, tá, mas e como é que vai ser lá? Já tem alguém para te receber, onde você vai ficar? Eu falei assim, mãe, tá tudo certo, já tem gente para me receber, já tem lugar para eu ficar, tá tudo certo. Irmãos, não estava nada certo, tá? Eu menti para minha mãe, né? E ó que eu tinha 5 meses de batismo, né? Mas a gente é assim mesmo, miserável, né? Mas a história vai ter o troco também. E aí eu menti para minha mãe, e eu falei para minha mãe, estava tudo certo, mas não tinha nada certo. Eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém me esperando aqui, eu não tinha lugar para ficar. Mas com isso a minha mãe acreditou, mandou o dinheiro e eu comprei a passagem. Dia 29 de março de 2007 era o dia que eu ia vir para o Brasil. E eu estava muito feliz, sabe, muito alegre, aquele sentimento assim, grande alegria inundou meu coração. Mais ou menos assim. E muito feliz, eu fui para o aeroporto. Meu irmão, um pouco mais velho que eu, ele um pouquinho mais emotivo, ele estava chorando. E ele falando assim, Gilson, cara, você vai para o Brasil mesmo, você vai embora. E ele chorando. E eu falei, mano, não se preocupa não, eu estou indo para o Brasil, mas eu vou voltar. Né? Nunca mais voltei, né? Quer dizer, eu voltei só de férias, né? Mas de fato eu nunca mais voltei para casa, né? E aí, mas ele que prometeu, Jesus, ele prometeu que ele vai voltar, amém? E aí meu irmão estava chorando e tal, e eu fui lá, e eu fiz o check-in no aeroporto e tal, despachei a minha bagagem, e eu fiquei numa fila, que era a fila basicamente para controle de passaporte e tal, viagem internacional. E basicamente aquela era uma fila diferente porque ela era, o perfil daquela fila era basicamente de jovens estudantes universitários. Muitos deles já estudavam aqui no Brasil, estavam de férias, estavam voltando para as aulas. E outros, como eu, estavam vindo para o Brasil a primeira vez. E a conversa mais ou menos na fila estava demorando e tal. Então, enquanto a gente estava lá na fila esperando a conversa, era mais ou menos o seguinte, você vai para onde e tal? Não, eu vou para o estado tal, cidade tal. E isso para a gente era muito diferente, porque imagina que a gente nasceu num país que é pequeno. O nosso país é 1/5 do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Então, assim, a ideia de estados, cidades, lugares. Aí, pessoal, não, eu vou para a cidade tal, meu primo está lá. Não, eu vou para a cidade, para o estado tal. E aí eu tenho um amigo que está lá e ele vai me receber. E enquanto eu estava ouvindo aquilo lá, e começa a bater uma voz em mim, uma ficha assim, e eu pensando comigo, tá, e quando eu chegar lá no Brasil, para onde eu vou? Detalhe, eu havia comprado o voo para chegar até a cidade capital do Ceará, que é Fortaleza. Minha passagem era até Fortaleza. E eu precisava chegar em Recife, que fica no estado de Pernambuco. Entre Ceará e Pernambuco você tem Rio Grande do Norte e Paraíba também. E eu pensava comigo, tá, e quando eu chegar lá em Fortaleza, para onde eu vou? Como é que eu vou fazer? Né? Não tem ninguém para me receber. Enquanto o pessoal está comentando lá, aí vem aquele sentimento como se fosse uma voz que falava assim, cara, não vai. Você não tem lugar para ir. Quando você chegar no Brasil, para onde você vai? E eu fiquei com aquele sentimento lá na fila. Cara, vai ou não vai? E agora? Vai ou não vai? Se eu for para o Brasil, para onde que eu vou? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? E ficava naquele sentimento, vai, não vai, vai, não vai. E aí, irmãos, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, né? Não é você? Vai. E aí eu fiquei, mas eu pensei assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, não dá mais para voltar, porque assim, o pessoal já se despediu de mim. Eu tinha uns 6 meses que eu era adventista, que eu havia entrado na igreja, mas a igreja fez uma festa de despedida, fez um passeio, fez muitas homenagens. E eu pensei comigo, se eu voltar agora, todo mundo vai olhar e vai falar assim, cara, desistiu de ir para o Brasil e tal, isso ia ser muito frustrante. Eu pensei, não, eu vou. E aí eu passei no controle do passaporte, tudo certo, e enquanto eu estava lá na sala de embarque, eu pensava, e vinha aquela voz, aquele sentimento, cara, não vai. Você tem a oportunidade de desistir agora. Chegar lá, você não tem ninguém. E eu ficava naquela coisa, vai ou não vai, desiste. Se for desistir, agora é a hora. E aí daqui a pouco chamam o pessoal para embarcar. Eu embarco no avião
E lá sentado no avião era mais ou menos assim, cara, última chance, depois que fechar a porta do avião você não desce. Se quiser descer, agora é a hora. E eu estava lá naquele sentimento, fechou a porta do avião, decolou, obviamente eu acabei não descendo. E aí, ao longo do voo, agora começa... foi um voo angustiante, saindo da minha cidade até Fortaleza, mais ou menos 3 horas e meia de voo. E eu angustiado com aquele sentimento assim, e agora e tal, o que eu vou fazer? Quando eu chegar lá no Brasil, como é que vai ser e tal? E na minha cabeça só havia um filme, os mais antigos vão saber desse filme. É um filme chamado Terminal, um filme com Tom Hanks, que ele fica morando no aeroporto, ele não pode entrar no país. Aí eu ficava pensando, eu falei, cara, eu vou chegar lá em Fortaleza. Na minha cabeça eu falei, cara, deve ter banheiro, ter lugar para tomar banho, eu acho que eu vou ficar lá. Porque eu não sabia onde chegar, o que fazer, né? Quando eu chegar em Fortaleza, para onde eu vou, não tem ninguém para me receber. E eu estava meio assim preocupado no voo. Os meninos que estavam perto de mim acharam que o nervosismo era por causa do voo, mas na verdade eu estava meio preocupado pensando o que eu ia fazer. Mas naquele voo eu fiz uma oração e eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu sei que eu menti para minha mãe e eu me coloquei nessa situação. Mas eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que fazer quando eu chegar lá em Fortaleza. Mais ou menos 3 horas e meia de voo, quando o avião pousa no aeroporto de Fortaleza, você não acredita o que aconteceu lá no aeroporto de Fortaleza. Consegue adivinhar? Aí um dia eu contei isso, eu estava contando isso, numa semana de oração para adolescentes e tal. Aí eu falei, adivinha o que aconteceu lá? Aí um adolescente levantou a mão, eu falei, eu falei, o quê? Ele falou, você foi assaltado. Eu falei, pô, o cara já estava ruim, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Quantos querem saber o que aconteceu lá no aeroporto de Fortaleza? Quando você levanta a mão, deixa eu ver as mãos. Então bem forte, fala assim, ó, conta, pastor. Não, desse jeito eu não vou contar mais nada aqui nessa igreja. Fala forte, fala como é que é. Amanhã eu termino. Aliás, essa é uma técnica que a gente, lá em Cabo Verde, a gente consome bastante coisa do Brasil e tal. E uma das coisas que os cabo-verdianos gostam muito é assistir as novelas brasileiras. Então essa é uma técnica das novelas brasileiras. Amanhã, cenas do próximo capítulo, entendeu? Obviamente, depois que a gente vira, os irmãos não estão assistindo novela não, né? Tá certo? Mas amanhã eu conto para você o que aconteceu lá no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Não dá por causa do tempo, tá? Vamos para a nossa mensagem de hoje, tá certo? O tema de hoje é Messias e o Pai Nosso, tá certo? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Essa é a oração, a introdução à oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos muito bem a oração do Pai Nosso. Contextualizando essa oração, ela é uma oração revolucionária porque ele está dentro de talvez o sermão mais revolucionário que já aconteceu na história deste mundo, o Sermão do Monte. Nós conhecemos a narrativa da Bíblia, nós sabemos que os 2 primeiros capítulos da Bíblia, eu falei sobre isso na última vez que eu estive aqui. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, você tem um Deus que cria o ser humano para se relacionar com ele de forma íntima. E os 2 últimos capítulos da Bíblia também a gente tem um Deus que se relaciona de forma íntima com seres humanos e no relacionamento face a face. Só que depois dos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia, acontece uma tragédia porque o homem comete pecado. E a Bíblia diz que o pecado ele causa separação entre Deus e um homem.
Deus agora que criou o ser humano para se relacionar com Ele no ato de intimidade e se relacionar com Ele face a face, agora Ele se distancia e é distanciado por causa do pecado, como consequência do pecado, então a humanidade se distancia. E Deus agora, ao longo da história e ao longo da Bíblia, você tem Deus agora buscando restaurar esse relacionamento face a face. E de diversas formas, Deus agora, Ele vai tentando se relacionar com a humanidade. Seja através de profetas, seja através de manifestações. Mas lá no livro de Gênesis capítulo 3, quando o homem comete pecado, Deus faz uma promessa. Nós temos o primeiro evangelho sendo a primeira profecia a respeito do Messias, lá no livro de Gênesis capítulo 3, onde Deus promete que um dia de uma mulher nasceria o Messias, o Salvador da humanidade. E esse Messias nada mais nada menos é Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus agora, Ele se tornaria humano, Ele se encarnaria e habitaria entre nós. E na face de Cristo agora nós veríamos a glória de Deus. Então a gente tem essa perspectiva. E acontece, os anos se passam. E aí você tem agora uma Virgem Maria que dá à luz a Jesus. Agora, Jesus não era apenas uma criança comum, mas na verdade era o próprio Deus encarnado. Aquele que segurava o mundo, que criou o mundo pela sua palavra. Agora ele é simplesmente uma criança frágil. E Jesus agora ele começa a aprender com Maria. Não foi Maria, Jesus que chegou, o menino Jesus, ou o bebê Jesus que falou assim: Maria, senta aqui no meu colo que eu vou te explicar como é que era eu quando eu estava no seio do Pai. Não, foi Maria que colocou Jesus no colo e foi ensinando as coisas para Jesus, ensinando a palavra de Deus, e Jesus foi aprendendo. Então, aí você começa a perceber que a encarnação é algo muito complexo, porque agora, o Deus que criou Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele era agora uma criança indefesa que precisava ser protegido. Precisava ser socorrido, por exemplo, numa iminência de um decreto de morte com as crianças, então precisava ser escondido, levado para outro lugar. O Deus onisciente que sabia de todas as coisas agora tem que aprender. Então Ele está ali aprendendo as coisas. E Jesus começa a aprender, e Jesus começa a se desenvolver. E agora, a gente, por exemplo, para mim, olhar para a Bíblia, isso é muito louco na Bíblia, porque assim, a Bíblia fala assim que Jesus andou. Deus andou. E eu não sei se você para perceber isso, mas Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas a encarnação agora, para que Jesus possa chegar em Jericó, Ele tem que sair de Jerusalém e andar até Jericó. A encarnação fez isso, então Deus agora tem que andar. E mais ou menos com aproximadamente 12 anos, Jesus vai no templo. E lá no templo acontece uma cena e Jesus tem uma epifania. Porque Jesus percebe lá no templo com 12 anos, um cordeiro sendo sacrificado. E naquele momento Jesus tem uma epifania. Ele olha para o cordeiro que é sacrificado e ele entende: eu sou o cordeiro. E naquele momento, você conhece a história, Maria e José, eles acabam esquecendo de Jesus, eles voltam, e daqui a pouco na viagem eles percebem que Jesus não estava, eles voltam para buscar Jesus, Jesus está lá no templo conversando. Ellen White diz que a conversa de Jesus com os líderes lá no templo, eles estavam só falando sobre a natureza do cordeiro. E aí quando Maria conversa com Jesus, Jesus fala: mãe, eu precisava cuidar das coisas do meu pai, da casa do meu pai. A Bíblia diz assim, olha, que Maria, ela não entendia, mas ela guardava no coração. A partir daquele momento, Maria, ela parece que ela começa a não entender Jesus. Algo mudou daquilo. Aí Jesus sai do templo para 18 anos depois pregar o sermão mais revolucionário que já aconteceu na história deste mundo. Alguns estudiosos sugerem que Jesus levou 18 anos para pregar esse sermão, o Sermão do Monte. Ellen White diz que o Sermão do Monte ele caiu como se fosse uma bomba na cabeça das pessoas. Quando a Bíblia termina o Sermão do Monte, diz que a multidão estava em choque. E algumas pessoas sugerem que se a Bíblia hipoteticamente deixasse de existir e a gente decorasse os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a gente teria basicamente tudo que a gente precisaria para a nossa caminhada cristã.
Então, se de repente você precisar decorar algum trecho da Bíblia, a sugestão é decore o Sermão do Monte. E para pregar o Sermão do Monte, Jesus não poderia ser encaixado nas filosofias, as correntes filosóficas daquela época. Porque quando Jesus sobe para pregar, Jesus agora é um mestre que está ensinando. Obviamente, na sociedade daquela época, as pessoas tentariam encaixar Jesus dentro de alguma corrente, de alguma cosmovisão religiosa. E naquela época, por exemplo, você tinha os fariseus, que ensinavam eles, basicamente eles tinham a simpatia do povo, tinham a simpatia da maioria, e eles baseavam na religião, principalmente numa perspectiva de uma religião externa, e a maioria do povo tinha a simpatia deles, a maioria deles tinham a simpatia do povo. E aí depois a gente tem os saduceus, que não gozavam da simpatia do povo, mas eles tinham o poder. Seja ele religioso, seja ele o poder político. Então basicamente você tinha os saduceus, mas eles não eram muito queridos pela nação. E depois a gente tinha os zelotes, que seguiam a corrente filosófica dos fariseus, mas eles entendiam que a libertação de Israel passava por uma luta armada. E aí a gente tinha um quarto grupo que falava assim, cara, está todo mundo errado, vocês estão tudo errado, vocês estão muito apegados a essas coisas aqui. Então os essênios que migravam para os lugares mais remotos, os desertos, os lugares mais isolados, e entendiam que as pessoas precisavam se desapegar das coisas para que pudessem ter uma conexão espiritual. A verdade é que Jesus não era nenhum desses. Jesus não se encaixava em nenhum. Era algo novo, algo incomum, algo diferente. E aí quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, ele está querendo mostrar para a gente algo muito importante sobre o que acontece no Sermão do Monte. Porque Jesus, quando ele chega lá no Sermão do Monte, esse sermão ele se conecta com um outro monte, onde aconteceu algo muito importante, que é o Monte Sinai. Durante essa semana, algum dia essa semana eu vou falar sobre esse outro lado da história do que está acontecendo lá no Monte Sinai. Mas basicamente, Mateus ele quer nos mostrar uma coisa muito importante, porque se você olha para o Evangelho de Mateus, ele começa contando para a gente a história. Isso se conecta com outra história no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem lá, por exemplo, um homem chamado José. Ele tem sonhos e visões, e por causa dos sonhos e visões dele, ele é enviado para o Egito como escravo. E lá no Egito, agora como escravo, ele deixa de ser escravo e ele é fiel a Deus, ele se torna governador. O povo de Israel agora se torna numerosa no Egito, se torna forte no Egito. O povo é escravizado e depois de algum tempo Deus levanta um outro líder chamado Moisés e pede para Moisés libertar o povo. Moisés liberta o povo do Egito e quando o povo sai do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, o mar se abre. E Paulo, ao mencionar essa história, ele diz assim que a abertura do Mar Vermelho, basicamente a passagem do povo pelo Mar Vermelho foi o batismo da nação de Israel. E aí depois agora do Mar Vermelho o povo vai para o deserto. E lá no deserto eles vão para um monte chamado Sinai. E lá no monte Sinai eles recebem a lei. Então você tem basicamente essa sequência. Se você olha para o livro de Mateus, no começo de Mateus, ele começa a história também falando de um homem chamado José, que tem sonhos e visões. E esse José, ele precisa ir para o Egito, ele foge para o Egito. E aí a narrativa de Mateus, depois que José e sua família vão para o Egito, a próxima coisa que Mateus apresenta é o batismo de Jesus. Então no capítulo 13 você tem o batismo de Jesus. E quando Jesus sai do batismo, para onde que ele vai? Para o deserto. E lá no deserto, Jesus é tentado 3 vezes. E 3 vezes ele vence a Satanás, ele responde a Satanás, está escrito. Ele usa as menções, os textos que estão no livro de Deuteronômio. Deuteronômio basicamente foi escrito por Moisés. São 3 cartas que Moisés escreve, por isso 3 vezes. São 3 cartas que Moisés escreve. E essas 3 cartas Moisés escreve para o povo sobreviver ao deserto. E assim Jesus vence no deserto. E depois da tentação no deserto, a gente tem a narrativa do Sermão do Monte. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe que Mateus capítulo 5 a 7, se no Sinai você tem o povo recebendo a lei, Moisés recebendo a lei, o povo recebendo a lei, no capítulo 5 a 7 de Mateus, as duas histórias se conectam porque se no Sinai a gente tem a lei,
no Sermão do Monte, a gente tem a explicação da lei. Jesus, o Messias, ele não é apenas o legislador, o autor da lei, mas agora ele é a explicação da lei. E o Sermão do Monte, ele se torna revolucionário, porque agora a gente não apenas ouve a lei, mas agora Jesus é a explicação da lei. Mas ele não é apenas a explicação da lei, ele é Israel, que cumpre a promessa, a aliança, aonde nós falhamos. E uma das coisas revolucionárias que nós temos no Sermão do Monte é a oração do Pai Nosso, que para a gente é comum. Orar, fazer a oração do Pai Nosso. Mas quando você olha para a oração do Pai Nosso, ele é revolucionário. E esse talvez é um dos ensinamentos do Messias que muda completamente o que virá depois. Afinal de contas, Jesus, ao ensinar sobre a oração, o modelo da oração, ele apresenta um modelo. E ele fala assim, então quando vocês forem orar, vocês vão falar assim, olha, Pai Nosso. Isso muda tudo completamente. Porque pela primeira vez na história da humanidade, alguém apresenta uma forma de relacionamento com a sua divindade na perspectiva de pai e filho. Até então ninguém tinha feito isso. Se você olha para o Antigo Testamento, as pessoas não se relacionavam com Deus como pai e filho. Por mais que em alguns momentos, por exemplo no livro de Isaías, Ezequiel, Deus às vezes se apresentava como pai, mas as pessoas não se relacionavam com Deus nessa perspectiva. As pessoas se relacionavam com Deus como rei, as pessoas se relacionavam com Deus como Criador, as pessoas se relacionavam com Deus como Todo-Poderoso, e Ele é todas essas coisas. Mas até então ninguém havia se relacionado com Deus nessa perspectiva de pai e filho. E quando você olha ao longo da história, talvez nos povos mais antigos, outras religiões, sejam elas religiões pagãs diversas, você vai perceber que o relacionamento com as divindades, elas não passavam por essa perspectiva de pai e filho. Ninguém ousou chamar uma divindade de pai. Talvez a gente vai ter alguns registros entre os sumérios, os acadianos, que vão mencionar os seus deuses como pai dos deuses e pai dos homens, mas era numa perspectiva de senhorio, de poder, não numa perspectiva de relacionamento pessoal. Então, pela primeira vez na história da humanidade, alguém fala assim, olha, quando você for falar com Deus, você fala, Pai. Isso muda tudo. Porque uma coisa é eu me relacionar com o rei. Porque na casa de um rei, você pode ir na casa de um rei, mas você não vai abrir a geladeira de um rei. Mas na casa do seu pai, você vai abrir a geladeira. Na casa de um rei, você não vai se jogar no seu sofá. Mas na casa do seu pai, você vai se jogar no sofá. Muda a perspectiva. A partir desse momento, agora a gente tem filiação. Mas a oração do Pai Nosso, ele não atribui apenas filiação para nós, mas também ele atribui irmandade. Porque o Pai não é só meu. Ele é o meu Pai, ele é o seu Pai. Ele é o Pai? E isso atribui irmandade para todos nós. Afinal de contas, se a gente tem muitos pais, muitos deuses, a gente tem sociedades e grupos divididos. Mas se a gente tem um Pai e um Deus, nós tendemos a nos unir, a nos conectarmos. Então Ele é o nosso Pai. E a oração do Pai Nosso, a partir daquele momento, ele muda tudo que as pessoas entendiam a respeito da perspectiva de relacionamento com Deus. Falar sobre pai, para mim sempre foi muito difícil. Essa é a foto da minha família. Estou eu, meus irmãos e minha mãe. Adivinha quem eu sou nessa foto? Oi? Esse aqui, laranja, listrata, alguns falaram no colo. O mais velho não sou eu, tá certo? Eu, na verdade, quantos aqui são os filhos mais velhos? Deixa eu ver as mãos. Os mais velhos. Legal. Os do meio. Deixa eu ver os filhos do meio, que não é nem mais velho nem mais novo. Beleza. Agora deixa eu ver as mãos dos mais gentis, bondosos, educados, amorosos, os caçulas. Tá bom? Somos nós. Eu sou o que está no colo. Essa é a minha família. Está faltando alguém nessa foto. Quem está faltando? O meu pai. E falar de família, falar de pai, para mim sempre foi muito difícil, porque
cedo eu fui entendendo o contexto da minha família e entendendo que meu pai não estava ali, entendendo o contexto da história da minha família. Eu sou filho fora do casamento do meu pai com a minha mãe. Então meu pai, ele tem 6 filhos com a esposa e tem alguns filhos fora do casamento. Dentre esses filhos, eu sou um desses filhos. Eu acredito que eu tenho em torno de 10 a 12 irmãos. Eu não conheço todos, né? Mas pelas minhas contas deve estar por aí. E eu fui entendendo o contexto. E eu entendi na minha infância, né, de que eu fui registrado por meu pai, né? Acabou sendo uma ação judicial para que ele pudesse me registrar. E uma vez por ano a minha mãe me obrigava a ir na casa do meu pai visitar meu pai. Eu nunca recebi uma visita do meu pai, nunca recebi uma ligação do meu pai. Mas uma vez por ano a minha mãe me obrigava a ir na casa do meu pai. Era muito difícil para mim, extremamente desconfortável. Hoje eu entendo por que minha mãe fazia isso. Mas eu ia lá e eu me sentia um peixe fora d'água, tinha meus irmãos, mas era tudo muito estranho para mim. Então eu cresci nessa perspectiva e buscando, e eu busco hoje, com 17 anos eu me converti antes de vir para o Brasil, eu entreguei minha vida a Jesus, eu busco criar um relacionamento com Ele. E há pouco mais, se não me engano, há 3 anos, coincidentemente minha mãe mora nos Estados Unidos, e hoje meu pai também mora nos Estados Unidos, e coincidentemente eles moram na mesma cidade. Então há 3 anos eu fui para os Estados Unidos, que eu levei minha filha para que minha mãe pudesse conhecer. E aí eu fui também na casa do meu pai, visitei meu pai. E aí depois que a gente voltou de viagem pela primeira vez, com 33 anos de idade, eu recebi a primeira ligação do meu pai. E aí eu dei um print aqui. Assim, infelizmente foi uma ligação perdida, né? É cruel, né? E aí ele não voltou a ligar mais, né? Mas eu espero que não demore mais 30 anos, né? Mas foi uma ligação perdida. Eu sei, olhando, eu imagino que você está pensando nesse Manuel Gomes. Não é, tá? É outro Manuel Gomes. Não é esse não, tá? É esse aqui, ó. Esse é meu pai, tá? E foi a primeira vez que eu recebi uma ligação dele. Obviamente, acabei não vendo a ligação, a gente não se falou. Mas esse é meu pai, essa é a Cora, minha filha. Então, falar de pai, para mim, sempre foi algo muito difícil, porque eu nunca chamei alguém de pai. Então, falar de pai sempre foi muito difícil. Mas essa palavra, ela tomou um outro rumo, um outro sentido, depois que essa menina apareceu lá em casa. Porque eu nunca chamei alguém de pai, mas daqui a pouco agora tinha um outro ser humano que olhava para mim e me chamava de pai. E falava, pai, ou pai, eu amo você, ou papai, você é muito doidinho. Ou de vez em quando, no meio da noite, ela dava uns gritos assim, papai, e me dava um susto, eu ia lá e tal. Agora tem uma outra pessoa que começa a ressignificar o sentido da palavra pai para mim. Mas eu fico pensando, olhando para a Bíblia, e agora fazendo alguns questionamentos, por que Deus ele se apresenta como pai? Por exemplo, num contexto, no mundo, e numa sociedade onde os pais eles abandonam seus filhos. Nós vivemos, e cada vez mais, você tem realidades onde existem muitas crianças que nascem e são abandonadas pelo pai, não são registrados. Crianças que nascem e são rejeitados pelos seus próprios pais, abandonados. No Brasil, né, só no ano de 2023, mais de 172 mil crianças não foram registradas pelo pai. Além das outras que são registradas, mas ainda assim os pais deixam, né? Na contagem dos últimos 7 anos, a gente tem aproximadamente 5 milhões de crianças no Brasil que não são registradas pelos seus pais. 63%, por exemplo, das crianças que nascem com doenças raras, eles são abandonados pelo seu pai. E aí você pergunta assim, por que Deus se apresenta como pai? Numa sociedade onde os pais abandonam seus filhos. Porque talvez fazia mais sentido Deus se apresentar como mãe. Porque mãe é diferente. Já começa aqui no Brasil que a gente já fala assim, olha,
Se alguém falar da sua mãe, normalmente você já fala assim, cara, não fala da minha mãe não. Não toca na minha mãe, porque mãe é mãe. Começa assim, mãe não mexe com mãe, né? Vocês já pararam para perceber como é diferente, por exemplo, o Dia das Mães? Né? O Dia das Mães, por exemplo, os presentes que as mães recentemente que ganharam, né? Algumas mães aqui ganharam carros, apartamentos, presentes maravilhosos. Ganharam tantas coisas. O Dia das Mães é assim, né? O mundo para, reverencia as mães. E o Dia dos Pais? O que é que os pais ganham? Uma meia. Uma gravata de R$10. É desse jeito. Mas óbvio, a sociedade valoriza a mãe porque a mãe tem valorizado a sociedade. Então, às vezes pergunta, mas por que Deus não se apresenta como mãe? E aí a gente entende, existem dois aspectos por quê? Primeiro é um aspecto teológico, de diferenciação, porque, e a gente não vai entrar nesse aspecto, mas a ideia de um Deus feminino era comum entre os pagãos, porque a terra era basicamente um com Deus, enfim, tinha todo um contexto aí. E aí Deus ele se apresenta porque ele distancia, porque ele é o criador, ele não é um com a matéria, ele em si ele é o criador de toda a matéria. Existe um aspecto teológico nesse contexto, mas existe uma outra vertente social. Por que Deus se apresenta como Pai? Alguns estudos hoje, por exemplo, um estudo conduzido por uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Connecticut, eles chegaram a essa conclusão, por exemplo, que o amor do Pai ele influencia, às vezes, muito mais do que a mãe para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. O desenvolvimento da personalidade de um ser humano, ele está muito mais atrelado com o amor do pai do que com o da mãe. Então, a identidade, ele tem muito mais a ver com o pai do que com a mãe. E aí você, por exemplo, vê alguns dados estatísticos e isso começa a mostrar isso para a gente. Por exemplo, 63% dos jovens que cometem suicídio, eles cresceram num lar sem um pai. 90% das crianças que fogem de casa e vão viver nas ruas, eles vêm de um lar sem um pai. 85% das crianças com desordem de comportamento são de lares sem a figura paterna. 80% dos estupradores cresceram num lar sem um pai presente. 71% dos adolescentes que abandonam o ensino médio, eles sofreram abandono parental por parte do pai. 71% das adolescentes grávidas na adolescência vieram de um lar sem um pai. 70% dos jovens que estão presentes estão nas instituições estaduais de segurança, de recuperação de droga e violência, eles cresceram num lar sem um pai. E aí a gente começa a entender uma coisa muito importante. Uma sociedade sem um pai é uma sociedade fadada à destruição. É uma sociedade que parece que perdeu o rumo. Parece que perdeu a identidade. Aí começa a fazer sentido Deus se apresentar como pai. Porque num contexto onde os pais abandonam seus filhos, Deus se apresenta como pai e adota. Para que ele possa devolver a identidade da sociedade. Mas aí você pergunta, tá, mas se Deus é pai, que tipo de pai é Deus? E aí a gente tem, no livro de Lucas capítulo 15, 3 parábolas. Nós não vamos explorar tanto essas parábolas, não é o foco. Mas você tem 3 parábolas que que Jesus conta. E essas 3 parábolas, as 3 basicamente elas vão chegando na mesma conclusão. Ela só vai ampliando um pouquinho o contexto. Mas a primeira parábola, Jesus conta, é a parábola que nós conhecemos como a parábola da ovelha perdida. E Jesus começa a parábola assim, falando: qual dentre vós é o homem que tendo 10 ovelhas e perdeu a ovelha, e não deixa as 99, vai a ovelha que se perdeu, e depois volta e faz festa e tem alegria. E aí Jesus depois conta uma segunda parábola.
Qual dentre vós é uma mulher que tendo 10 ovelhas e tal, que tem 10 dracmas, e se perdeu uma dracma, não procura e vai. E obviamente, perder dinheiro ninguém gosta. Alguém aqui já perdeu dinheiro? Deixa eu ver as mãos. Dá vontade de chorar, né, gente? Dá. Então, uma pessoa perdeu dinheiro, foi lá, procurou, achou o dinheiro e tem festa, júbilo. Então, basicamente, a parábola, ela tem mais ou menos o sentido. E aí, depois Jesus, ele começa a terceira parábola, só que ele começa a terceira parábola de forma diferente, porque ele fala assim, olha, certo homem é diferente, porque as duas primeiras parábolas, Jesus está falando assim, olha, qualquer um de vocês faria isso. Qual de vós, qualquer um de vocês que se tiver 100 ovelhas e perder, vai atrás da ovelha que se perdeu. Qualquer um de vocês que tendo dinheiro e perdeu dinheiro, vai atrás do dinheiro que se perdeu. Agora ele muda um pouquinho o sentido, ele está falando de certo homem específico. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, vocês se relacionam com Deus na perspectiva de pastor e ovelha. E vocês fazem isso. Israel, as pessoas se reconheciam Deus como o pastor de Israel. Desde o Salmo 23. Em Israel também as pessoas se relacionavam com Deus na perspectiva das bênçãos financeiras. E as pessoas sabiam em Israel que a bênção das finanças eles vinham de Deus que dava força para trabalhar, mas que abençoava também o trabalho das suas mãos e os fazia prosperar. Então as pessoas em Israel sabiam se relacionar com Deus na perspectiva de pastor e ovelha, na perspectiva das bênçãos materiais, mas é como se Jesus tivesse falado agora assim, olha, agora eu quero demonstrar uma perspectiva de relacionamento com Deus que vocês ainda não vivem. E aí ele fala, certo homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E é muito importante que você saiba que tem o mais velho e o mais novo, porque o mais novo um dia chegou para o pai e falou, pai, eu quero a minha herança. Obviamente a herança a gente recebe quando alguém morre, naquela época era do mesmo jeito. Então isso é uma ofensa grave. Então o filho mais novo fala, pai, eu quero minha herança. E a Bíblia diz, no capítulo 15 de Lucas, de que o pai repartiu entre eles a herança. E pela lógica daquela época, basicamente o primogênito ele sempre recebia a porção dobrada. Então se você tem 2 filhos, a herança era dividida em 3 partes. O filho mais velho receberia 2 partes e o filho mais novo receberia mais ou menos a terça parte. Então um recebe em torno de 60 e poucos por cento e o outro recebe em torno de 30 e poucos por cento. E nesse contexto é importante você saber, porque a pessoa que mais ganhou com a saída do filho mais novo foi o filho mais velho. Porque agora ele recebeu. E talvez na narrativa você não percebe, por exemplo, o filho mais velho falando, mano, não, você não vai embora não, você vai ficar aqui, você é nosso irmão e tal. E aí o filho mais novo sai de casa e gasta tudo. Moral da história, nós não vamos explorar essa história, mas moral da história. Aquele pai, ele tinha 2 filhos. Ele tinha um filho mais novo que não prestava, às claras, rebelde. E todo mundo sabia que ele não prestava. E ele tinha um outro filho, o filho mais velho, que não prestava também, hipócrita, mas mais escondido dentro de casa. Resultado da história, aquele homem tinha 2 filhos que não prestavam. Que tipo de pai é Deus? Deus é pai de filhos que não prestam. Eu não presto, você não presta. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você não presta, vai. É mais ou menos isso, tá? É isso aí. Deus é pai de filhos que não prestam. Mas Ele ama você com amor incondicional. E o amor dele não tem a ver com as coisas que você faz, sejam elas boas ou sejam elas ruins. O amor de Deus, ele é incondicional. Porque Ele é amor e Ele ama você. Deus ama os seus filhos, mesmo eles sendo pecadores. Deus ama os seus filhos com amor incondicional. Ele vem ao encontro dos seus filhos. Existe uma coisa que na língua portuguesa, se você escrever, ele vai ter um problema, que é a ideia de ex-pai. Porque é uma palavra que não existe, ele vai sublinhar, ele não existe. Não existe um relacionamento. Você olha para
Aquela pessoa que é o seu pai e você fala assim, esse homem é um miserável, me abandonou. Mas você não fala, é meu ex-pai. Você fala, é meu pai. Pai é algo para sempre. Por isso Deus se apresenta como seu pai. Porque Ele é o seu pai para sempre. Mas talvez uma história mais moderna também nos contextualiza que tipo de pai é Deus. A história de Rick Hoyt e Dick Hoyt. O casal Hoyt, Dick Hoyt e Judy Hoyt, eles estavam aguardando a chegada do filho. E quando Rick nasce, os médicos perceberam algumas complicações e depois do nascimento de Rick, os pais são chamados numa sala separada e os médicos apresentaram o quadro de Rick. Rick nasceu com uma severa paralisia cerebral que fazia com que ele não controlasse nenhum dos seus músculos. Aparentemente ele estaria vivendo num estado vegetativo, não entenderia o que estaria acontecendo ao seu redor. E os médicos sugeriram que de repente aqueles pais colocassem Rick numa instituição, para cuidar desse tipo de crianças. Alguns amigos sugeriram que eles abandonassem essa criança, falaram, vocês são jovens, se livrem dessa criança. Ele vai acabar com a vida de vocês. Mas como assim? Aqueles pais, amando muito aquele filho, levaram o filho para casa, naquelas condições. E enquanto eles estavam em casa, Rick ia se desenvolvendo e eles muito inseguros de como Rick ia sobreviver. Mas enquanto um dia Dick estava brincando com Rick, ele percebeu que enquanto ele estava brincando com Rick esboçou um sorriso, como se fosse entendendo o que estava acontecendo. Então ele entende que o seu filho não apenas olhava prestando atenção, mas ele entendia o que estava acontecendo ao redor. Ele vai nos médicos e fala, olha, meu filho entende o que está acontecendo, ele consegue interagir, inclusive ele riu. E aí, naquela época, os pais querendo fazer algo diferente para o filho, eles entraram em contato com uma universidade lá na região de Boston. E aí o pessoal da engenharia daquela universidade construiu lá um sistema que foi inovador dentro do contexto daquela época, hoje não tão, mas um sistema onde Rick é atrelado numa cadeira, num sistema de computador, ele conseguia formar palavras e letras e conseguia se comunicar com as pessoas. A Judy, a mãe de Rick, nomeou essa máquina de máquina da esperança. E aí uma das primeiras coisas que Rick falou é a palavra pai e mãe. E aí, Rick pediu para os seus pais que ele queria ir para a escola, que ele queria matricular. Eles tentavam ensinar ele em casa, mas ele pediu ir para a escola. E ele foi matriculado e ele começou a ir para a escola. E depois de um tempo lá na escola, um dia em casa, depois da escola, Rick falou para o seu pai assim, pai, hoje eu estou muito triste. O pai falou, por que, filho? Ele falou, olha, tem um rapaz na minha escola que ele sofreu um acidente e ele virou paraplégico. E na minha escola o pessoal está organizando uma corrida beneficente para poder arrecadar uma cadeira de rodas para ele. E eu gostaria muito mostrar para ele que a vida não acabou, que ainda tem motivos para sorrir. E o pai falou, filho, o que você está pensando? Eu falei, então, eu queria participar da corrida. E aí o pai falou, mas filho, não dá. Ele falou, pai, dá sim. Ele falou, filho, é que não dá nessas condições. Ele falou, pai, dá. Não, filho, não dá. Ele falou, pai, dá. Como é que dá? Grave essa frase. Ele falou, pai, é só o Senhor ir comigo. É só o Senhor ir comigo. Mas tem uma condição. O Senhor vai me levar carregando. Mas a gente não pode chegar em último lugar na corrida. E eles participaram da corrida. Essa é a foto da corrida deles lá. Adaptaram um sistema lá de uma cadeira de roda. Botaram a numeração 00. E está lá Rick e Dick participando da corrida. E de fato eles não chegaram em último lugar. Chegaram perto do último, mas eles não foram o último lugar. E aí quando voltaram para casa, Rick falou para o seu pai, pai, eu estou muito feliz.
Hoje eu senti que eu não tenho nenhuma limitação. Hoje eu estou muito feliz. E eu já sei o que eu quero ser. Aí ele falou, o que você quer ser, filho? Eu quero ser maratonista. Aí o pai falou, filho, não dá. Ele falou, pai, dá. Ele falou, não, filho, é que não dá. Ele falou, pai, dá. Ele falou, filho, não dá. Ele falou, pai, dá. Como é que dá, filho? É só o Senhor ir? É só o Senhor ir comigo. Eles começaram a participar de maratonas, correndo maratonas ao longo do país, participando de várias maratonas, a corrida de maratona de Boston e várias outras maratonas no país. E durante bom tempo da vida deles, o mundo todo foi inspirado com a história de Rick e Dick participando de diversas maratonas, correndo em vários lugares. E nesse meio tempo, o Rick fez faculdade para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Eu não sei se você está sofrendo aí para estudar, para fazer faculdade, mas Rick, ainda assim, com todas as possibilidades ou algumas impossibilidades, ainda assim ele conseguiu fazer faculdade. Até que um dia ele chegou para o pai e falou, pai, eu estou pensando em mudar de modalidade. Aí o pai falou assim, o que é que você está pensando, meu filho? Falou, o senhor já ouviu falar do Ironman? Aí o pai falou assim, não muito bem, filho, como é que é? Eu falei, então, pai, não tem os 42 quilômetros que a gente corre nas maratonas? Falou, sim, tem. Então, o Ironman, além dos 42 quilômetros, a gente tem que andar 3,8, tem que nadar 3,8 quilômetros, mar aberto, e a gente tem que pedalar ainda 180 quilômetros, tudo. Então, você 3,8 quilômetros nadando, depois 180 quilômetros pedalando, e depois a gente finaliza a prova 42 quilômetros correndo. Aí o pai falou, filho, não dá. Ele falou, pai, dá. Falou, filho, não dá. Ele falou, pai. Falou, filho, mas eu não sei nadar. Eu falei, o senhor aprende a nadar. Ele falou, filho, não dá. Ele falou, pai, dá. Como é que dá? Como é que dá? É só o Senhor ir comigo. Dick tentou várias vezes, em vários contextos, fazer com que eles participassem do Ironman. Em vários contextos eles foram... Pode liberar o vídeo. Em vários contextos, Dick tentou fazer com que Rick eles participassem, mas infelizmente eles tiveram vários momentos que eles foram negados. Até que na maratona, na competição mundial do Ironman, eles foram aceitos. Você olha para essa história e você fica pensando, quando o Rick nasceu, a palavra poder para ele significava completamente diferente do que para mim e para você. Afinal de contas, como ele conseguiria fazer algumas coisas que eram simples para as outras pessoas? Ele seria uma criança, por exemplo, que não conseguiria soprar uma vela como as outras crianças. Ele não poderia nadar numa piscina como as outras crianças fazem. Rick não conseguiria brincar, jogar, pular como as outras crianças. Ele não conseguiria, talvez, ir para a escola como as outras crianças iriam. Mas agora você vê um pai que decide carregar o seu filho de mais de 50 quilos, nadando mar aberto, mais de 3,8 quilômetros. Algumas pessoas começaram a desistir no início da prova. Mas a história daquele pai e filho não seria o branco e preto, porque aquele pai decidiu mostrar para o seu filho de que juntos eles poderiam ir mais. Então você percebe agora, Dick está terminando a primeira parte da prova do Ironman. Ele não só tinha que nadar usando o seu corpo, mas ele tinha que puxar um bote e um rapaz de 50 quilos.
E aquele pai carrega aquele filho agora. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Você olha para o seu corpo, não é um corpo atlético. É um pai comum. E aí às vezes você pergunta, o que faz com que esse pai se mova dessa forma? O que move um pai desse? Rick, ele entendeu que ele precisava mostrar para o seu filho de que juntos eles poderiam fazer coisas incríveis, de que se um pai e um filho estiverem juntos, eles podem ir além, de que a palavra poder, ela tem outro significado quando o pai e o filho estão juntos. Então agora, Dick, ele coloca Rick numa bicicleta adaptada. Então ele vai pedalar agora 180 quilômetros, carregando um peso de 50 quilômetros, diferente de todas as outras pessoas. O mundo para ver essa cena. As pessoas se encantam com essa cena. E todo mundo olha e fala assim, cara, o que faz esse pai se mover? Como é que esse pai ama esse filho? E a gente entende uma coisa muito importante, de que se esse pai, ele faz tudo isso, é porque ele ama muito o seu filho. Por isso hoje eu quero falar para você de um pai que você tem. Não aqui o seu pai terrestre, mas o seu pai celestial, que se move unicamente pelo amor que ele tem por você. E eles vão para a última parte da prova, 42 quilômetros, correndo, até chegar à linha de chegada. E Rick, que não conseguia controlar os seus músculos, ele consegue levantar a sua mão. Eu venci. Eu venci. Com meu pai. Com meu pai. Eu venci. Esse é o amor de um pai e um filho. Rick diz, se eu pudesse, eu carregaria meu pai nas costas. E eu subiria uma montanha com ele. Poder tem um outro significado quando você está com seu pai. Quando você está com seu pai. Afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Jesus, ele inicia o Sermão do Monte e ele apresenta a oração do Pai Nosso. A oração, ela se torna revolucionário, porque ele não é apenas um modelo de oração que todos nós deveríamos seguir, mas é uma perspectiva de relacionamento. Porque Jesus fala assim, então quando você for orar, chame Deus de Pai. E ao olhar para uma história desse, talvez você possa pensar, o meu pai era desse jeito, meu pai. Mas ele não está aqui entre nós, mas eu tinha um pai desse jeito. Ou talvez aqui eu esteja falando para pessoas que têm pais assim, se relacionam com seus pais assim. Mas é possível que nessa manhã eu esteja falando para pessoas que mesmo estando com seus pais em casa, estão distantes emocionalmente. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que foram rejeitados, abandonados pelos seus pais. Ou talvez eu esteja falando para pessoas que foram machucados, mas a despeito dessas circunstâncias que envolvem o seu pai terrestre, a Bíblia diz que você é filho do Pai Celestial. E a sua identidade é a identidade de um filho que é amado pelo seu pai. E esse pai se move em direção a você. Talvez na sua oração, quando você for falar com Deus, é bem verdade que Ele é o nosso Rei. É bem verdade que Ele é o nosso Senhor. É bem verdade que Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando você for falar, talvez a sua principal oração seria falar, Senhor, ou Pai, meu Pai, na caminhada dessa vida,
Eu só preciso ter uma certeza de que é só o Senhor ir comigo. Se o meu Pai está comigo, está tudo certo. Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, mas o meu Pai está comigo. Então nós vamos atravessar a linha de chegada dessa vida juntos. Nessa manhã o pastor Rafael está aqui porque a gente tem um filho que hoje toma uma decisão, talvez a decisão mais importante que todo ser humano pode fazer. Ao entrar nesse tanque batismal, é falar que você escolhe a Jesus. Você aceita a filiação de um Deus que ama. Nos apresenta, pastor Rafael. A igreja me ouve bem? Tudo certo? Recebi nessa semana a ligação de uma família querida, dizendo assim: pastor, nosso filho vai fazer 8 anos. É possível ele ser batizado? Na hora, meu pastor, me veio à memória que há 22 anos atrás, 1998, eu com 8 anos de idade, entreguei minha vida ao Senhor. E eu falei assim: dá, desde que vocês estejam juntos. Por isso eu vou apresentar aqui o Léo. Vem aqui, Léo. Léo é nosso aventureiro. Léo é um missionário, depois eu vou explicar por quê. E Léo, para você estar aqui só é possível, sabe por quê? Porque seu pai e sua mãe estiveram ao seu lado. Andréia, Everson. Diante de tantas influências que existem no mundo hoje, né, Léo? Tem um monte de coisa ruim para criança ali. A gente se pergunta: será que é possível meu filho amar Jesus? Será que dá? Dá ou não dá? Dá, se os pais forem juntos. Everson e André, vocês foram junto com o Léo e têm caminhado junto com ele. Há alguns anos atrás, nesta igreja, Andréia foi batizada com o seu uniforme dos bravadores. Alguns anos atrás, no Campuri, você, Everson, foi batizado com o seu uniforme dos bravadores. E vocês aceitaram o desafio da paternidade e da maternidade. E educaram o Léo para que nessa semana, uma vez que ele completa aniversário amanhã, e ele disse: eu quero ser batizado nesse sábado. Dá? Dá. Nós estamos aqui para celebrar a sua decisão, Leozinho. Certo? Deus abençoe muito a tua vida. Você tem um trabalho para discipular o teu mano. Olha para ele ali, ó. Teu mano olha para você, cara, o tempo todo. Se você seguir Jesus, o mano vai seguir também. Beleza? Eu quero chamar também nossa diretora dos aventureiros aqui, a Sara. A Andréa e o fazem parte da diretoria também. Os ministérios infantis da nossa igreja. Professora da escola sabatina que está aqui, ó. Cadê a Lu? Cadê? Tá por ali também. A mamãe está aqui. Mamãe, que Deus abençoe você. Você começou esse processo todo aí, viu? Deus abençoe a tua vida. Vem aqui, Leozinho. Leozinho, você quer falar para todo mundo aqui que você aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Amém. E Leozinho, você deseja viver sua vida de acordo com o que você aprendeu na Bíblia, a palavra de Deus? Sim. Amém. Deus seja louvado. Leozinho, eu dei a ele uma missão na escola, porque ele é da sala da minha filha, Betina, lá no CCA Bom Retiro. Eu falei assim: Leozinho, eu não estou lá para protegê-la. Por favor, protege a Betina. Até então, Leozinho, você tem cumprido seu papel. Obrigado. Mas sabe o que mais me impressionou? É que alguns dias atrás, Betina chegou em casa feliz, porque ela tinha dito para mim que ela tinha começado uma classe bíblica lá na sala. E eu perguntei: filha, com quem que você está estudando a Bíblia lá? Estou estudando com o Léo. Naquele dia você, cara, encheu meu coração de alegria, porque minha filha tem bons amigos. Obrigado, Leozinho, por ser um menino que ama Jesus. Obrigado, André e For, por ter preparado o Leozinho para abençoar
Não só a família de vocês, mas a minha também. Nosso clube é abençoado. É possível uma criança amar Jesus com 8 anos de idade? Dá. Se ele não estiver sozinho, se tiver uma família que o apoie, uma igreja que o apoie, um colégio que todos os dias abre a palavra para ensinar nossos filhos, então dá. É possível. E Leozinho, para mim é muita alegria batizar você, porque com 8 anos de idade eu vivi a mesma coisa. Leozinho, conforme o seu desejo, e você disse que tinha que ser nesse sábado, não podia ser outro, tinha que ser esse. No final de semana que você completa seus 8 anos de idade. Conforme o que você estudou na Bíblia, e você vai continuar estudando, porque foi nossa promessa, lembra? Conforme o teu desejo, Leozinho, e o sonho da tua mãe e de teu pai, para que os seus pecados, Léo, sejam completamente apagados, para que você comece um discipulado, se tornando discípulo de Jesus, como você já tem sido, para que teu nome seja colocado no livro da vida, juntamente com o dos seus pais e de muitos amiguinhos seus. Alguns ainda vão ser batizados, para que você receba o Espírito Santo e com os seus dons você leve muita gente a conhecer Jesus Cristo. Eu, pastor Rafael, conforme a ordem do Mestre Jesus Cristo, batizo você, Leozinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu pastor, dá, meu pastor. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Enquanto nós aguardamos a entrada dos nossos jovens que estarão sendo batizados hoje nessa manhã, Mateus e a Stephanie, eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje, nessa manhã, assim como o Léo, assim como o Mateus e a Stephanie na sequência, gostariam de falar: Senhor, eu aceito ser filho, e se eu precisar ser batizado, para que eu possa ser filho, hoje nessa manhã, eu gostaria de tomar essa decisão. Existe alguém hoje que gostaria de tomar a decisão e sabe que precisa ser batizado e aceitar a Deus como seu Pai? Eu gostaria de falar isso, porque hoje eu gostaria de orar com você. Levanta sua mão onde você está. Amém. Tem mais alguém hoje? Levanta sua mão neste momento. Erga sua mão. Amém. Deus seja louvado. Esse é o convite para você. Amém. Deus seja louvado. Que você possa verdadeiramente aceitar ao Senhor como seu Salvador e permitir que Ele seja o seu Pai. Deus seja louvado. Para você que levantou as mãos, eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Eu gostaria que você assistisse esse batismo aqui perto. Eu não sei se tem alguém ainda aqui que não levantou a mão, mas que gostaria de tomar essa decisão. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Pastor, mas tem que ir lá na frente. É isso mesmo. Talvez a distância de você sair de onde você está e vir aqui seja a distância até o céu. Então você é convidado para vir. Pastor, nos apresenta. Eu estava combinando com eles ali, pastor, que eu vou batizar o Mateus primeiro, porque se for para alguém sofrer de frio, que seja o homem, né? Cavalheiro. Pastor, Mateus, ele é um cara que já está junto com a nossa comunidade já faz um tempinho.
Ele começou estudando a Bíblia com o Rafael Esteban, né? Ninguém conhece ele como Rafael, né? E eu me lembro uma vez que eu me encontrei com o Esteban. A gente foi ali no Uau comer um hot dog de frango, e a gente bateu um papo, e o Esteban falou assim: pastor, eu gostaria de dar estudos bíblicos, né? Sou membro de uma família que dá estudos bíblicos e tal, eu gostaria de me envolver nessa obra. E eu fiquei muito feliz. Já falei o caso do Esteban já várias vezes aqui, que é um caso que me inspira. E o Esteban, no início do ano passado, ele começou a estudar a Bíblia com o Mateus. E o Mateus estava falando que o Esteban trazia muito material complementar, assim, para poder se aprofundar no estudo da Bíblia. E porque o Mateus, ele realmente perguntava muito, questionava muito. E é desse tipo de gente que eu gosto, entende? Porque eu tenho certeza que a decisão que o Mateus está tomando agora é uma decisão acertada. A decisão de pertencer única e exclusivamente a Jesus. E aí ele participou do EJC. Para quem não participou, tem que participar, que é lindo demais. E também participou do Guaciara, que a gente está vendo que esse acampamento do Guaciara foi um acampamento que realmente revolucionou a vida de muita gente. Você esteve lá também, né? Um pouquinho, pastor. Então, assim, o Mateus agora ele está pronto para poder participar aqui da comunidade jovem dessa igreja e ser uma bênção na vida de muitos, como esses jovens foram na vida dele também. Pode abrir o microfone do pastor aí. Mateus, hoje você faz a maior escolha que você poderia fazer. Você escolhe Jesus. Você escolhe o melhor. E hoje você aceita a filiação em Cristo Jesus, por causa da sua profissão de fé, porque você escolheu a Jesus como seu Salvador. Hoje, nessa manhã, o pastor Denis, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Deus seja louvado. Pastor, na última semana jovem que nós estivemos realizando, que nós realizamos aqui no ano passado, finalzinho de agosto, início de setembro, eu tive o prazer de conhecer a Stephanie. A Kensoli apresentou, ela já tinha participado de um EJC também, né, Stephanie? E ela não estava passando por bons momentos, né? Estava passando por algumas lutas muito difíceis. E às vezes a gente passa por lutas em que a gente meio que perde um pouco a nossa expectativa de vida. Aí eu me lembro que a gente conversou, a gente chorou junto. Eu falei: Stephanie, Deus tem planos muito especiais para você que você ainda nem tem conhecimento. E a Stephanie começou a frequentar aqui a comunidade jovem também. Ela fez dois estudos online. Ela fez um estudo aqui também com a igreja. Ela estudou o Apocalipse com a irmã Rita também, aqui no nosso Espaço Novo Tempo, na classe bíblica do Apocalipse. E ela também está não somente decidida e habilitada a ser membro aqui da Igreja Adventista, mas como também está capacitada para falar de Jesus para as outras pessoas. E eu fico feliz porque agora eu vejo no rosto da Stephanie uma pessoa que tem muitas expectativas, tem muitos sonhos que podem ser realizados na vida dela. Às vezes Deus precisa quebrar alguns dos nossos sonhos para que a gente possa
sonhar os sonhos de Deus. E eu sei que agora a Stephanie vai realizar os sonhos de Deus na vida dela, que são bem melhores. Que Deus te abençoe muito, Stephanie. Que você possa seguir firme nesse caminho até a volta de Jesus. Tá bom? Stephanie, eu sei que você está aqui, está acompanhada de amigos, da sua família e toda essa comunidade que está aqui. E hoje você, através do seu batismo, através da sua aceitação em Cristo Jesus, você aceita ser filha de Deus. E essa é a marca da sua vida. Você sempre será uma filha de Deus. Por causa da sua profissão de fé. Porque você escolheu a Jesus como seu Salvador. Hoje, nessa manhã, Pastor Denis, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Que seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Enquanto eles recebem os cumprimentos dos amigos, nós iremos ouvir uma mensagem musical. E nessa mensagem musical, todos vocês são convidados a fazer uma entrega ao Senhor e permitir que o Senhor seja o seu Pai. E próxima vez que você for orar, durante essa semana, lembre-se, Ele é o seu Pai. Então fala: Senhor, é só o Senhor ir comigo. Levanta
momento convido você para a gente orar e falar com o nosso Pai. Pode ficar em pé. Obrigado, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, mas é o nosso Pai. Obrigado, porque talvez o que nós precisamos na caminhada da nossa vida aqui é apenas ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que é só o Senhor ir conosco, está tudo certo. Mesmo que as circunstâncias possam ser desafiadores, que nós possamos lembrar, nós temos um Pai que nos ama e que quer, muito em breve, se relacionar conosco face a face. Por isso, Senhor, que cada pessoa que entrou aqui hoje, nessa manhã, que cada pessoa que viver essa semana, possa viver a realidade de um relacionamento de intimidade com o Senhor, sabendo que Ele é filho amado e que muito em breve o Senhor vai voltar para buscar Ele, para viver a eternidade com o Senhor. Que possamos ter a alegria de estar na presença do nosso Pai. Nós oramos e finalizamos essa prece. Ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Feliz sábado para todos.